Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do portal Vet News. Na entrevista de hoje, conversamos com a Medi Álvares, diretor da área de pets da Boehringer Ingelheim, da Saúde Animal. Antes de mais nada, obrigado, Medi, por ter aí aberto uma brecha na sua agenda para conversar com a gente. Obrigado a vocês, sempre muito interessante, né? Se atualizar e intercambiar informações. Bem, vamos aí iniciar nosso bate-papo. Antes desse momento difícil que o Brasil e o mundo tem enfrentado, provocado aí por esse novo coronavírus, qual era a perspectiva da companhia no segmento aí de saúde animal para o ano de 2020? Partindo de uma ideia, né, de uma premissa muito fácil para explicar, a gente está, a primeira coisa, estamos em que tipo de mercado a gente está? A gente está no mercado que chama de emocional, né? Os pets, e todo mundo sabe, teve uma evolução ao longo dos anos, eles saíram, né, de estar na rua, né, de estar nas fazendas, entrar no quintal de casa, entrar na casa e praticamente já entraram na cama, né? Então eles já até dormem com a gente, né? E isso significa que esse mercado, né, o valor desse mercado mudou muito. Então, a priorização que agora os consumidores, né, etc., têm em casa, ela é um valor muito alto, é um valor agregado alto. E isso é uma coisa muito boa que eu sempre falo, né? A gente está no melhor lugar, ou não sei se no melhor, mas em um lugar bom no Brasil, é um bom momento, né? O mercado pets está crescendo faz nos últimos 5 anos está crescendo 2 dígitos, né? E não todos os países nem todos os setores crescem tanto. Então, a Boehringer, né, como empresa, logicamente, que faz nossos próprios planos, a gente esperava também crescer 2 dígitos. E olha, vou te falar uma coisa: ainda com tudo o que está acontecendo, a gente espera sim que o mercado cresça e siga tendo essa tendência de 2 dígitos, ou muito perto de 2 dígitos, né? Aliás, conta para mim, Ahmed, qual que é a história da saúde animal dentro da Boehringer? Saúde animal, vocês sabem que a empresa, a Boehringer Ingelheim, é uma empresa que começou sendo uma empresa de remédio de saúde humana, né? E ao longo do tempo, ela foi ampliando, né? Ampliando perspectivas, etc. E é uma empresa que, além de ter produtos, né, para a saúde humana, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, ampliou e abriu, né, um caminho para a saúde animal. Provavelmente porque cada vez mais, né, além dos pets, né, e também de animais de produção, o animal ele tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? Já sejam animais de produção, porque eles não se alimentam, mas a gente tem que cuidar também muito da saúde desses animais, porque, logicamente, pessoas vão se alimentar desses animais nas melhores condições possíveis de saúde, e, por outro lado, os pets, que eles têm um papel muito importante, né, na parte emocional. Os pets, e ainda mais agora, a gente sabe, né, através de vários estudos e várias pesquisas, que os pets, eles tiveram um papel muito importante na saúde mental de todos nós, né? Eu me incluo, né? Esse isolamento e ter pelo menos um gato, um cachorro em casa, né? O seu filho, ele ajudou muito, né? Para dar uma sensação, né? De evitar essa sensação de solidão, né? Ele teve um papel muito importante também na nossa vida. Então, assim, a Boehringer é uma empresa que cuida da saúde, seja de pessoas, como também de animais que de alguma forma impactam de forma mais ou menos direta na saúde das pessoas. E hoje, qual a importância dessa área, a saúde animal, especificamente para os pets, dentro do portfólio de negócios da empresa? Primeiro, a saúde animal, ela representa, dentro do negócio da Boehringer, ela representa uma parte importante do faturamento. Então, não é às vezes como outras empresas, onde a parte de saúde animal, ela não tem uma representatividade evidente. E dentro do negócio de saúde animal, a Pets também tem uma representatividade bem importante. É praticamente um dos negócios mais importantes atualmente da Boehringer Ingelheim em saúde animal. Conta para a gente agora, Med, sobre o impacto dessa pandemia sobre o setor de saúde animal, como você está vendo, e especificamente sobre as operações da Boehringer.
ainda é muito cedo para fazer uma avaliação, né? A gente agora está basicamente tendo o que aqui em português se chama, estamos tendo cheiros, né? Estamos vendo movimentações, porém ainda não temos uns dados consolidados, ainda nem existem dados, eu acho que reais, né? A partir de março, né? De março, abril, maio, que são os meses que vamos chamar críticos do Covid, né? O que sim é verdade é que o mercado está se readequando. A Behringer é otimista, eu acho que, e eu mesmo sou bem otimista, porque eu acho que um mercado que foi menos afetado que outros mercados, e tem mercados também que ganharam, né? Enfim, mercados de alimentação, etc. Eles tiveram, né, devido a que o isolamento não afetou praticamente esse tipo de mercados, eles não foram tão afetados. Se entramos diretamente, né, no mercado de saúde animal, nesse caso de pets, o mercado, as recomendações, as guias, era que os animais deviam ser, sim, tratados, então ele foi considerado essencial, então as clínicas veterinárias seguiam eles seguiam atendendo clientes, às vezes com horário reduzido, com medidas de higiene, né, mais ou menos extremas, e também a alimentação animal era a prioridade. Logicamente, os animais precisam ser cuidados e, por outro lado, também precisam se alimentar, né? Então, foi um segmento que ele deve ter, sim, algum tipo de impacto, porém, ele ainda assim, continua sendo bem rentável e bem importante ainda, né? Mas quais estratégias vocês adotaram frente a esse novo cenário? Afinal de contas, essa pandemia sacudiu a vida de todos nós, né? Não só do ponto de vista mercadológico, mas o nosso comportamento diário e também na realidade das nossas companhias, das nossas fábricas, como a Behringer se adaptou, inclusive no sentido de proteger os seus Uhum. colaboradores. Eu acho que tudo o que acontece, né, nada é por acaso, e todos os desafios que a gente vai tendo na vida, né, um dia vai ser um vírus, mas outro dia vai ser outro tipo né, de situação, fazem as pessoas crescerem, né, eu acho que esse é um ponto interessante, né, até do ser humano, às vezes o motor, né, da inovação é através de situações assim, e foi o que realmente aconteceu na Behringer, né, a gente teve a sorte que várias das coisas onde a gente teve que mudar, a gente já estava caminhando, né? A gente já tinha vários projetos. Por exemplo, uma coisa que para mim ficou muito clara, né? E às vezes a gente fala que se foi sorte, a gente já faz mais de 6, 7 meses que começou um projeto de visita virtual, né? Que chama BeConnect. Então, a gente já tinha, né, implementado um sistema onde as visitas eram complementadas com visitas presenciais e visitas virtuais, né? Com uma experiência que melhorava, inclusive, a experiência do cliente, né? Do próprio veterinário, das nossas lojas, né? Então, nesse sentido, o que a gente fez? Acelerar. Então, a gente teve que acelerar projetos, então vamos mais rápido, vamos realmente já instaurar, né, implementar esse tipo de projetos, e em outros casos, né, a gente teve que ter, por exemplo, uma coisa que eu estou muito orgulhoso foi que a Behringer cuidou muito das pessoas, né? Então, primeira coisa que a Behringer olhou quando a gente teve a situação da pandemia, de verdade, não foi se as vendas podiam cair, se podiam aumentar, etc. Foi realmente a segurança das pessoas. Isso foi muito importante porque, primeira coisa, a Behringer protegeu, o home office foi instaurado imediatamente. A Behringer vai tomar medidas sempre baseadas na saúde e o potencial risco de saúde dos funcionários. Então, se a gente acha que existe ainda, que seja aberto, né, os cenários de isolamento, se a gente acha que ainda existe risco para qualquer de nossos colaboradores, ou inclusive para os nossos próprios clientes, porque, logicamente, nossos colaboradores, eles também visitam, né, e não é só proteger a gente, mas também evitar a transmissão para outros, a gente seguirá mantendo as medidas estritas de isolamento. Outra coisa interessante, não teve uma redução de funcionários, a gente não teve, por causa do Covid, nenhum tipo de programa para redução de funcionários. Outra coisa interessante, a gente mantém o salário intacto dos nossos funcionários. Então, enfim, são coisas que a gente entende o lado humano das empresas, né? Às vezes a gente
não vê esse lado humano, e eu acho que são momentos assim de desafio, quando realmente a gente vê esse lado das empresas, e a gente entende que a gente não é um número, a gente realmente é um nome, eu sou a MED, e a empresa cuida da MED como se fosse uma pessoa, não como se fosse um número. E a Behringer já está se preparando, se planejando para o retorno às atividades normais, ao novo normal? Logicamente, já desde o começo a gente começou a pensar como seria, né, o período do isolamento extremo, como a gente se viraria, né, para seguir mantendo o atendimento e o serviço dos nossos clientes, porque a gente não pode esquecer que Behringer, tanto como saúde humana, ela fornece de remédios, né, então tem muitas pessoas que dependem desses remédios, e a gente tem fábricas, né, e tem várias fábricas aqui no Brasil, e tanto saúde animal, e mesma coisa, a gente tem remédios onde, né, tanto vacinas, né, antiparasitários, que realmente como Nesgar, vacinas como Recombitec, etc., todas elas protegem o animal. Então, a gente não pode parar, né, de fornecer produtos e dar o serviço necessário para que a saúde do animal não seja afetada, né? Então, a gente teve várias situações, né? A gente, por exemplo, uma parte importante nesse sentido foi teve vários planos para, primeiro, como agir durante o período de Covid. Então, quais serão as medidas? Logicamente, home office, as viagens foram bloqueadas, né? E, de novo, não só pela proteção dos nossos próprios funcionários, também como responsabilidade para evitar a transmissão, né, da doença. Então, viagens foram paradas, foram várias medidas que foram feitas durante esse período. Para depois, que a gente enxerga? Logicamente, a gente vai avaliar, né, primeiro as recomendações governamentais ou estaduais, e a gente vai tomar nossas próprias decisões de quando será o melhor momento onde a gente enxerga que é o mínimo risco para a saúde dos nossos funcionários. De alguma forma, tendo em conta vários fatores, né? Principalmente médicos, né? Saúde, medicina, a gente tem inclusive um corpo de médicos na empresa, veterinários, e a gente vai avaliar esse ponto. Depois, o que pode acontecer, né? Vamos imaginar, vale a pena manter mais ou menos o home office? Quanto tempo a gente vai manter esse home office? As visitas presenciais são todas necessárias? Quando é necessário? Quando a gente poderia abrir? Que regiões são mais afetadas? Que outras regiões são menos afetadas? Quais são as medidas de higiene? Então, a gente já está pensando em kits para nossos funcionários. Logicamente, todo funcionário vai ter um kit para o momento que seja, né, escolhido usar no dia a dia, né? Fazer treinamentos, rotinas que já são feitas, mas reforçar esse tipo de treinamentos para que todo mundo tenha no dia a dia leve essa rotina de lavar as mãos 50, 60, todas as vezes que seja necessário, o uso da máscara, ou troca da máscara, reportar nosso status de saúde, né, para o nosso médico interno da empresa para entender, né, se a gente precisa ou não de algum atendimento médico, etc. Então, o mundo está mudando, sim, o teletrabalho, né, ele faz parte já, e eu acho que está demonstrando que realmente o teletrabalho é bem efetivo, a gente, inclusive, evita trânsito e consiga compensar coisas, né, com nossa vida familiar em casa, né. Você acha que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo melhor, além de todas essas conquistas, esses avanços que virão a partir do que aprendemos durante a pandemia? Nós teremos uma sociedade diferente, no sentido de comportamento, de contato, de pensamentos? Olha, essa é uma opinião minha, né? Mas que da Behringer é uma minha opinião, né? Eu acho que como Behringer a gente é muito otimista com o mundo novo que vai vir, né? Isso é um fato e tudo que é relacionado com medicina, etc. A gente é bem otimista com tudo que vai acontecer, né? Logicamente é uma situação difícil agora e é um momento bem crítico. Minha opinião pessoal, né? Respeito ao mundo novo que vai vir, eu vi muita coisa, eu vi muita humanização das pessoas. Eu vi muita solidariedade das pessoas. E eu acho que isso vi, inclusive, também muita responsabilidade das pessoas, né? Então, eu acho que as situações críticas de grandes cataclismos, né, ou grandes pandemias, etc., ela faz acordar essa parte boa das pessoas, né? Logicamente, não todo mundo é bom, mas eu acho que a maioria das pessoas, sim, tudo isso fez acordar o lado bom das pessoas.
E, por exemplo, temos um claro exemplo aqui, né, na Behringer, né, que eu acho que para mim foi uma coisa que não se paga com dinheiro nem com salário, né? Por exemplo, a gente fez várias doações. Primeiro ponto, nossa fábrica de tapecerica, ela mudou parte da produção de remédio para fazer álcool gel para doar, né? Então aí você vê realmente o comprometimento da empresa, dos próprios funcionários, né? Tinha, né, funcionários que trabalhavam muito para conseguir quanto antes esse álcool gel que era tão necessário. Faz pouco a gente fez doações até para nosso parceiro como empresa, nossa ONG, né, que é Ampara, porque realmente também as ONGs de animais, elas sofreram por causa do Covid, porque logicamente as doações, né, e o foco, né, da população estava muito mais orientada para pessoas, né, para tentar, né, fazer doações para evitar todo o sofrimento, né, e um atendimento médico melhor. Mas sim, os animais também, de alguma forma, eles seguem sendo abandonados, eles seguem precisando de ajuda. Então, a empresa, né, ela alocou uma doação para essa empresa. Teve outro programa, né, que chama Horas da Vida, que é uma ONG também que ele cuida ou apoia de forma psicológica os profissionais sanitários, né, médicos e profissionais sanitários. A gente também fez uma doação para essa empresa, porque realmente, nesses momentos, não podemos esquecer que os profissionais sanitários, eles têm uma carga de estresse muito grande. Eles são afetados psicologicamente, porque é muito duro, né, ver tantas pessoas, né, nos hospitais, né, e uma carga de trabalho muito grande. Então, eu vi, de verdade, muitas pessoas, o lado humano das pessoas, mas também vi o lado humano das empresas, que muitas vezes a gente não enxerga. Não enxerga até momentos assim difíceis como esse, que a empresa realmente brilha, né, e demonstra que tem né, uma parte humana muito forte. A pandemia vai, quiçá, chegar ao fim o quanto antes, esperamos, né? É a torcida de todos nós. Que projetos, então, a Behringer vai colocar em prática? Projetos que talvez tenham sido engavetados? Ou quais são aí os planos para o pós-pandemia em termos de lançamento de produto, de ação de marketing? O que esperar da Behringer na área pet nos próximos meses? É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente não tem todas as respostas, mas o que sim que está claro é que os lançamentos não vão ser atrasados, não vão ser adiados. Tudo que tem que acontecer da forma que estava no cronograma não mudou nada. Então, o Covid realmente não afetou praticamente os planos, já seja de lançamento de serviços, produtos, outro tipo, né, de lançamentos. O cronograma não mudou. Acho que a única coisa que mudou um pouquinho são as prioridades, né? Acho que as prioridades mudaram um pouco. Então, o que a gente entende que é mais importante a curto, médio e longo prazo, né? Esse foi um cenário que realmente se que mudou. Mas em termos gerais de planos, etc., não mudou. Pode ser que a gente focou mais, né, como resolver, né, os problemas e os desafios que iam surgindo, né, porque essa pandemia mudou muito todos os tipos de cenários, né, o cenário político-econômico, mas principalmente econômico dos nossos clientes, como eles conseguiam, né, superar, né. Então a gente, por exemplo, colocou como uma prioridade como ajudar os nossos clientes e parceiros, né, parceiros da cadeia, não são nossos clientes finais, veterinários, lojistas, etc. A gente, né, teve que se reinventar. Então, como vai ser isso? A gente vai dar muito foco para dar ferramentas e apoio aos nossos clientes para eles conseguirem ferramentas de delivery, como criar um e-commerce, como criar marketplace. A gente já fez muitas palestras, né? Palestras orientadas em como se reinventar os negócios, porque o mundo virtual chegou e chegou para ficar. E também, por exemplo, como entender todas as informações que estavam surgindo, né? Tanto na parte médica, então a gente fez muito webinars na parte de saúde humana, mas também muitos webinars na parte de saúde animal, né? Tem vários conceitos que estavam acontecendo, né? Por exemplo, preocupações, né? Se o Covid ele afetava ou não os pets, né? Se eles participavam no processo de transmissão. A gente tem que realmente, né, desmentir, abrir, né, a verdade para evitar e brigar contra essas fake news que realmente, infelizmente, acontecem também no nosso médio. Ou também informações importantes de coisas que estão muito no dia a dia, como, por exemplo, questões de telemedicina, o que é considerado
telemedicina, tem vários conceitos, né, jurídicos que a gente tentou, né, aclarar com os nossos clientes. Então, realmente a gente se reinventou e assim, eu estou muito satisfeito, né, de como está indo as coisas e a resposta que está tendo, porque eu estou vendo muitas coisas positivas, projetos que a gente não tinha imaginado que agora tem uma importância muito grande, né? Existe um plano da Behringer para 2020, em termos inclusive de resultados de vendas, resultados até econômicos, e você acha que 2020 vocês vão conseguir atingir essa meta, apesar dos pesares? Ninguém sabe o que pode acontecer. Por enquanto, a gente é bem confiante nos nossos objetivos, porque realmente o mercado, pelo menos com nossos dados, o mercado ainda está muito positivo, né? Então, a gente tem dados de quando o Brasil passou por outras crises, né? E realmente o mercado pet foi um dos mercados menos afetados, né? Logicamente, né, o PIB do Brasil, ele provavelmente vai cair, ele vai ser afetado, o desemprego, né? Existem muitos fatores que de alguma forma a gente ainda não consegue entender como poderia afetar o mercado pets, né? Porém, e de novo, volto ao que falei no começo da nossa conversa, o mercado pets é um mercado emocional. É um mercado que na cabeça dos nossos consumidores, e eu me incluo, né, como consumidor, eu tenho um gato e tenho um gatinho e uma cachorrinha, e para mim eles são parte da minha família, né? Então eu priorizo sim o atendimento de saúde deles, né? Então, em teoria, dentro da priorização, né, da compra, né, vamos falar assim, do consumidor, a gente está num bom lugar, né? E por isso realmente nosso mercado é um dos mercados que, independentemente desta movimentação, né, que pode ter causado, né, em abril, né, que foi um mês e um pouquinho de maio, foram os meses, né, vamos falar de maior medo do consumidor respeito da incerteza, é bastante otimista, eu acho, e ainda sim, a gente tem uma perspectiva bem positiva até o final do ano, sim. Conversamos hoje com a Med Álvares, diretor da área de pets da Behringer Ingelheim Saúde Animal. Med, queria que você deixasse a sua mensagem final para a gente. Olha, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que minha mensagem aqui é: as situações difíceis fazem crescer as pessoas, né? E eu, como veterinário, né, e também como diretor e membro de uma empresa que se preocupa pela saúde, né, animal e de pessoas, a gente tem que sim achar os caminhos que consigam realmente atender e manter o atendimento aos nossos clientes finais, que são aqueles pets, né, que são os gatinhos, são os cachorros, e são os nossos clientes, os consumidores que realmente precisam da gente, independentemente de situações, né, mais ou menos complicadas, como pode ser este vírus, né. A mensagem final seria: a inovação e a adaptação são chaves em momentos assim, e a gente pode crescer muito mais. Eles são motores de crescimento, tanto pessoal como profissional, para todos nós. E na nossa mão está se adequar, acreditar e aprender como utilizar, né, essas novas ferramentas e essa inovação que pode nos dar a chave para um futuro muito melhor do que é atualmente. Obrigadão, Amédio, obrigado a você e toda a sua Obrigado. equipe, e a você que nos acompanhou. Tivemos aqui mais um videocast da plataforma de vídeos do nosso portal Vet News, e a gente se vê em breve. Valeu!